Amém. Então, eu quero compartilhar uma palavra com vocês e depois conversar alguns assuntos, né? E ver se a gente consegue fechar hoje uma agenda daquele tempo que eu quero ter com cada um de vocês em particular, né? Eu já tenho tido algum tempo com alguns irmãos, alguns casais da comunidade, né? Mas eu quero estender e ter um tempo com vocês também. Amém? Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo 51. Todos acharam? Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O tema que eu queria trazer para essa mensagem é que nós precisamos que o Senhor nos dê um coração com uma mudança sobrenatural, especial para a gente viver e enfrentar esses dias que nós estamos passando. Agora há pouco o Luiz Henrique falava a questão da volta ao trabalho e como a Tânia disse, não vai voltar ao normal. Eu estava participando essa semana junto a uma reunião com o pessoal do CNT lá e o Edmilson trouxe uma palavra interessante e ele disse assim, que se a gente tem uma expectativa que as coisas vão voltar ao que nós vivíamos antes de março de 2020, nós estamos enganados. Não vai mudar. Não vai voltar. As coisas vão ser diferentes. Uma nova realidade. E para isso, algo muito importante é a gente ter um coração também mudado, moldado pelo Senhor, para a gente viver esse tempo. E mais do que nunca, esse Salmo 51, a oração de Davi, traz clareza para algo que precisa ser à disposição do nosso coração para esse momento. Davi ele faz uma oração pedindo ao Senhor um novo coração. E algo interessante aqui, amados, só Deus pode fazer esse milagre. Não existe uma fórmula humana, uma obra humana para realizar essa mudança que nós tanto estamos precisando nesse momento. Nada que o homem possa fazer muda ou alcança esse novo coração, esse coração puro, esse coração singelo, esse coração que é uma obra exclusiva da soberania de Deus. E algo interessante, por que é importante a gente ter esse coração novo, esse coração transformado do Senhor? Porque nós não estamos tendo consciência ou resposta para esse momento que nós estamos vivendo. Mais do que nunca, nós precisamos viver o sobrenatural do Senhor. Mais do que nunca, a gente está precisando ter uma palavra que vem do trono do Senhor. Porque o Senhor sabe o que vai acontecer. O Senhor sabe os planos dele. E nós precisamos reconhecer a nossa impotência, a nossa incapacidade e clamarmos por essa intervenção do Senhor nas nossas vidas. É muito importante isso. Somente o Senhor pode transformar o nosso coração. Somente o Senhor pode nos dar um coração humilde e quebrantado. Um coração que se entrega, que está alinhado com aquilo que é a vontade dele. Ainda em Salmos, eu queria que você abrisse num outro salmo. Agora não é mais um salmo de Davi, mas é um salmo de Asaf. É o Salmo 78. Asaf falando acerca de Davi. E interessante que quando Asaf fala acerca de Davi, a impressão que eu tenho, amados, lendo, refletindo, meditando sobre isso,
eu vejo que Asaf conseguiu enxergar essa mudança no coração de Davi. Todos acharam? Salmo 78, os últimos 3 versículos. Diz assim: também escolheu Davi seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser, o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou, consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Então vocês percebem aqui, amados, é muito tremendo isso. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Davi mostrando, Asaf mostrando a consciência de que Davi tinha um coração íntegro, sincero, que se rendia ao Senhor, e com as mãos precavidas, mãos preparadas, ele conduziu o povo. Então aqui eu vejo que Asaf nos mostra que a realidade de quando a gente alcança esse coração novo, esse espírito inabalável, que foi a oração de Davi. Um coração sincero que conduzia o povo com sensatez. Mais do que nunca, amados, esse é o ponto que nós estamos precisando hoje. Coração sincero e conduzir os irmãos, aqueles que vocês estão nos grupos caseiros cuidando, com sensatez. Para ter uma palavra que vem do alto, para ter uma palavra com consciência, uma palavra que vem do trono, uma palavra sobrenatural, que traz paz nesse momento. E Salomão, em Provérbios 27, ele fala algo interessante para a gente entender um pouquinho desse contexto que eu estou querendo explicar para vocês. Provérbios 27. Verso 23. Provérbios 27 e 23 mostra essa forma como Davi trabalhava em relação ao pastoreio. Então, Provérbios 27 e 23 diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Olha que coisa tremenda. Só que aí você poderia virar para mim e falar: Chico, mas espera um pouco. Aqui, Salomão está falando de coisas naturais. Salomão está falando de conduzir o rebanho, porque se a gente continuar lendo os versículos de Provérbios, onde está inserido, né, esse texto, a gente vai ver que ele está falando de coisas naturais. E aqui é exatamente esse o ponto que eu quero dizer para vocês, a graça de Deus, como nós precisamos da ação sobrenatural do Senhor, porque deixa eu dizer algo para vocês, mais do que nunca, o natural está apontando para o espiritual. Nós estamos vendo aqui um texto onde Salomão está falando de coisas naturais, mas que tem um reflexo para as coisas espirituais. E Paulo, explicando isso na carta de 1 Coríntios, é muito tremendo, porque ele traz uma clareza em relação a essa questão, a importância do natural para a gente conceber o espiritual. Então, perdão por a gente estar abrindo vários versículos, mas eu prometo que esse é o último. Então, 1 Coríntios 15, Paulo fala com muita sabedoria e graça, ele explica o que eu estou tentando mostrar aqui para vocês, tá? Então, o que Paulo está nos explicando dessa questão que o natural tem a ver com o sobrenatural, tá? Então, diz assim, a partir do 43, tá?
O texto todo do capítulo 15 é tremendo. Mas dos versículos 43 a 46, ele fala essa questão da importância do natural que tem um reflexo no espiritual. Então, vamos lá. Diz assim: semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há como corpo... Espera aí que esse óculos aqui tá... Perdão. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim escrito está: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Aqui ele está falando de Adão e Jesus. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Aqui eu queria que a gente parasse e refletisse a importância da gente discernir esse momento que nós estamos vivendo. Sabe por quê, queridos? Deixa eu dizer algo importante para vocês aqui. O que nós, ou a nossa ação e reação no campo natural reflete no campo espiritual. E aqui há algo muito importante, porque como Paulo está dizendo, primeiro eu disse para vocês, né, que o natural, em cima de Provérbios 27, que o natural aponta para o espiritual. Paulo está nos dando uma explicação teológica aqui, e ele diz que primeiro vem o natural e depois o espiritual. Por que é importante isso, amados? Deus, ele não projetou o que é natural para a eternidade. Ele projetou o espiritual para a eternidade. Somente o que é espiritual, aquilo que vem segundo sua divindade, segundo o seu caráter. Por isso a importância, e aqui eu queria dizer para vocês, por que é importante a gente entender o coração de Davi, quando Davi fala que é importante, é tremendo a gente clamar ao Senhor um coração novo, uma disposição mental nova, um espírito inabalável, para a gente conseguir entender, discernir o tempo e o modo que nós estamos vivendo. Para a gente conseguir estar em sintonia com o Senhor e ter uma palavra do Senhor para todos aqueles que estão sem esperança, sem fé, que estão sofrendo. Amados, deixa eu dizer algo para vocês. A vida natural, por mais plena, por mais pura que ela possa ser, ela não pode entrar na eternidade. Para entrar na eternidade, a gente precisa do corpo ressurreto, da ação do Senhor completa na nossa vida. Por isso que é somente o espiritual. E quando a gente consegue compreender isso, e o apóstolo Pedro, falando um pouco acerca disso, em 2 Pedro 1,4, se você quiser anotar, depois olhar, ele indica que há uma harmonia, uma relação de harmonia, de cooperação entre a vida do homem se submetendo à vontade de Deus, e ele consegue ver e compreender as coisas espirituais. Amados, é muito importante isso. É muito importante. Porque mais do que nunca a gente está vendo muitas pessoas tentando dar profecia, tentando falar das coisas espirituais, e todas são erradas. Nenhuma está se cumprindo. Como assim? Deus não está falando? Então Deus não está mais usando os profetas? Amados, nós precisamos ter muita singeleza, muita humildade nesse momento, e precisamos clamar ao Senhor por um coração novo. Entender, Jesus, ele sempre mostrou o natural apontando para o espiritual. Quer ver um exemplo? Ele falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu.
ele tentando mostrar uma coisa natural com a importância do espiritual. Mais do que nunca, a gente precisa estar atentos, amados, para as coisas espirituais, para aquilo que Deus está falando, para aquilo que Deus está fazendo. E para vocês entenderem um pouquinho o que eu estou tentando explicar, e a importância da gente entender que nós somos homens e mulheres, que temos um chamado do Senhor para andarmos em novidade de espírito, para andarmos com o coração segundo a vontade do Senhor, eu queria citar 2 homens e como o natural interferiu no espiritual da vida desses homens. Por exemplo, vamos pegar aqui Jonas e Paulo. Amados, deixa o Espírito Santo falar. Olha que coisa tremenda. Os dois passaram por uma situação de eminente naufrágio. Vocês estão lembrados das histórias? Não precisamos abrir, né? Os irmãos sabem a história. Jonas estava num barco. E o texto, se eu não me engano, é muito claro quando diz assim, ó. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. A mesma coisa aconteceu com Paulo. Se depois vocês quiserem anotar e conferir, livro de Jonas, capítulo 1, comecinho do livro de Jonas, e o livro de Atos, naufrágio de Paulo, né? Atos 27. A mesma coisa aconteceu com Paulo. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pondo-se em pé no meio deles, porque eles estavam sendo abatidos por grande tempestade. Os dois. Paulo toma uma atitude. O natural leva Paulo a ter uma atitude espiritual. Qual era a atitude de Jonas nessa mesma situação? Quem pode me dizer? O que Jonas estava fazendo? Ele estava escondido no porão, né? Fazendo o quê? Dormindo. Um profundo sono. Amados, deixa o Espírito Santo falar. Será que nós não estamos no meio de uma tempestade? Qual é a nossa condição? O natural precisa apontar o espiritual. Qual é a nossa atitude diante de toda essa situação que nós estamos enfrentando? Jonas estava dormindo, um sono profundo. Paulo se levantou. E interessante que a diferença de Paulo aqui, que ele se levantou e o texto diz assim: essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temais. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo. Olha a palavra de Paulo para aqueles homens que estavam num eminente naufrágio. Tende bom ânimo. A diferença de Jonas: dormia um sono profundo. O natural aponta para o espiritual. Qual foi a solução que Jonas deu para aqueles homens? Lança-me no mar. Será que esse era o propósito? Será que não era para ele ter lá atrás discernido e feito o propósito do Senhor? Com certeza. Então, o que eu queria dizer para vocês aqui, amados? Algo importante. 2 homens. Eu peguei aqui o exemplo, a Bíblia tem outros vários exemplos. Eu até queria desafiá-los, né, a procurar mais exemplos
que fala como o natural aponta para o espiritual. Ô, Chico, Tem vários. uma observação. Jonas estava fugindo também, né? Sim. De quem que ele estava fugindo, Clê? Dele Da mesmo. presença de Deus. Da presença do Senhor, porque o Senhor queria que ele fizesse uma coisa, ele não queria fazer, né? O coração estava duro aí, ele questionando Deus, poxa vida. Então, o ponto interessante aqui é que a gente precisa entender que há um paralelo aqui importante na vida de Jonas e na vida de Paulo, é que o exemplo da ação de cada um, segundo a vontade que Deus deu a cada um, o natural reflete o espiritual. E essas madrugadas, esse tempo de oração que todos nós temos tido, né? Eu tenho visto como Deus tem falado, como Deus tem movido os corações, como Deus tem trabalhado. Então, mais do que nunca, há uma necessidade da gente estar atentos àquilo que Deus está falando, aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Amados, se o natural aponta para o espiritual, por quê? Dois homens, porque uma coisa interessante aqui, deixa eu dizer algo para vocês. Nós não podemos dizer que Jonas não cria em Deus. Ele cria no Senhor. Ele era temente ao Senhor. Então, como que pode dois homens que creem em Deus ter uma forma de agir tão diferente? Amados, essa situação, hoje, a tarde toda, eu fiquei refletindo muito sobre isso. Eu estava querendo compartilhar essa palavra com vocês, e eu quero dizer que eu estou assim, com o meu coração tá até acelerado aqui, né? Porque eu vejo assim, como que é importante a gente discernir qual é as ações que nós estamos tendo diante das dificuldades que nós estamos enfrentando. Porque as nossas reações refletem o espiritual. A ação de Jonas moveu o sobrenatural, porque imediatamente quando ele foi lançado ao mar, parou a tempestade. Aqueles homens ambos, os dois salvaram todos os marinheiros. Paulo, porém, eles passaram pelo naufrágio. Jonas não. Então eu vejo, amados, como que a gente precisa. E aqui isso que eu quero compartilhar com vocês, o peso do meu coração, tá? Como que nós estamos discernindo esse tempo e como que as nossas ações estão refletindo o espiritual na vida dos nossos irmãos. Há muita diferença entre atravessar uma tempestade dentro da vontade de Deus e na contramão da vontade de Deus. Nós precisamos discernir esse tempo, amado. Quando o Jonas se arrependeu dentro do peixe, também moveu o sobrenatural, né? Sim. A palavra fala que na hora, acho que algumas versões falam que até imediatamente o peixe vomitou o Jonas em terra. Quando ele mudou a atitude dele de preguiçoso, teimoso e desobediente, quando ele se humilhou dentro do peixe, quando ele foi lá quando ele estava lá no fundo do peixe, né? Não no fundo do poço, mas no fundo do peixe. Aí Deus abriu a boca do peixe. Sempre, Luiz Henrique, uma ação nossa natural reflete no espiritual. O ponto é que, às vezes, por a gente estar envolvido com tantas situações, passando por tantas questões, a gente acaba não discernindo o que está acontecendo, o que está se passando.
Então, assim, mais do que nunca, nós precisamos estar atentos para discernir qual é a vontade do Senhor. Aqui eu vejo a importância, como eu comecei citando Davi, né? E a oração de Davi, para que diante do encargo que ele ia ter, né, de cuidar do povo, de estar à frente, né, de pessoas, ele pediu um coração novo, uma disposição nova, um espírito inabalável. Então, algo muito tremendo, porque a gente está, assim, precisamos entender que todas as nossas ações refletem no espiritual. Então, sempre assim, eu vejo algo importante, a gente está sempre colocando o nosso coração diante do Senhor, né? E como a outra oração que ele fez, né? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e livra-me, purifica-me. Então, eu vejo assim, algo muito importante. Até hoje, essa madrugada, aconteceu uma coisa interessante, né? Eu estava orando e aí meu telefone começou a disparar para umas mensagens lá. Aí era o pastor Ademir, né? Eu até brinquei com ele, falei, você não está dormindo, né? Era 3h30 da manhã, né? Aí ele falou, rapaz, tive um sonho aqui. Aí ele começou a me contar o sonho, e realmente um sonho tremendo, né? E ele falou assim, eu vou apagar algumas mensagens minhas do Facebook, que está gerando só confusão, contenda, discussão. Eu falei, amém, glória a Deus, né? Isso não cabe a nós, né? E aí, mas isso me fez refletir o seguinte, aí até agora, mais há pouco eu estava conversando com ele, né? Eu estava falando para ele assim, Ademir, interessante, porque depois eu fui ver algumas mensagens que ele coloca no Facebook, mas é interessante que o comentário que as pessoas fazem embaixo não tem nada a ver com com a publicação que ele colocou. E as pessoas começam a discutir, aí discute política, discute coisas, fala mal de pastor, fala mal de coisa. Então é uma situação assim que não dá para discernir. E o interessante aqui, o que aconteceu, Deus trouxe um sonho para ele. E o sonho moveu uma atitude dele apagar mensagens, tirar comentários, pedir perdão para algumas pessoas. Eu achei tremendo. Então eu fico assim muito pensativo, amado, como nós temos agido, né, diante de toda, mais uma vez insistir na pergunta, né? Como nós estamos agindo diante das adversidades e não só aqui diante das adversidades, mas diante dos momentos bons. Porque às vezes a gente, quando está assim, tudo bem, tudo correndo bem, a gente abaixa a guarda, né? A gente deixa de estar atento para algumas coisas que o Senhor está chamando a nossa atenção, né? Então, assim, eu queria que vocês refletissem, meditassem nessa palavra. Eu vejo assim, eu citei bastante versículos, mas é que são versículos, amado, que tem tudo a ver, onde mostra que o natural interfere no espiritual. E nós precisamos estar entendendo. Eu acho até muito tremendo o que Paulo está falando ali em 1 Coríntios, capítulo 15, né? Que ele fala que semeia-se em fraqueza e ressuscita-se em poder. Então, às vezes, nós podemos estar achando que nós estamos debilitados, estamos frágeis, não temos saída, não temos como fazer, mas Deus nos capacita. Então, a pergunta é, como atravessar as dificuldades dentro da vontade de Deus? Dentro daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está ministrando no nosso coração. Amém, querido? Amém. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês, né? E insistir, amados, o natural aponta para o espiritual. Guardem isso, velem por isso. Porque eu vejo mais do que nunca, a gente precisa, como noiva ataviada, né? Como a menina dos olhos do Senhor, né?
a gente precisa estar atento para como a gente quer, aquele texto que Pedro fala, né? Mais do que nunca a gente precisa estar preparado para dizer qual é a razão da esperança que nós temos, né? Amém, queridos? Amém. Então, assim, que a gente possa, como Davi orou, né? Buscar a Deus, um coração simples, um coração quebrantado, clamando ao Senhor por um coração sincero, para que a gente possa conduzir os irmãos com sensatez. E eu vejo que essa é a palavra exatamente nesses dias, né? A gente ter sensatez, né? Para até vai ter momentos que a gente vai ter que chegar para os irmãos e falar, irmãos, eu não tenho uma palavra para esse momento, mas vamos orar. Deus fala. Como eu creio que Deus veio e revelou a Paulo, diante da tempestade, o que ia acontecer, eu creio que Deus vai se revelar ao nosso coração, vai nos dar uma clareza para que a gente possa atravessar esse momento tão difícil, né? E estar preparado, como nós estávamos falando no começo, né? Ninguém, nem cientista, nem político, ninguém pode dizer o que vai acontecer amanhã, amado. Só Deus. Só o Senhor. Verdade. Amém, queridos? Amém. Alguém quer compartilhar algo? Quer falar algo? Acho que foi falado tudo hoje. Dá para agora interiorizar.